empregos. Além disso, senador Paim, zerei o imposto dos produtos da cesta básica, cortei o ICMS dos materiais de construção, reduzi o imposto sobre importação de máquinas e bens de produção, não de bens de consumo suntuário, bens de consumo durável produzidos no Japão, nos Estados Unidos, na China, que estão arrasando hoje a indústria brasileira. Reduzi o imposto sobre a importação de máquinas e bens de produção. Cortei o imposto sobre a produção de computadores, sobre a produção de leite, de feijão, de frangos, de suínos, trigo e sobre os produtos da agroindústria de pequeno e médio porte. Quando assumiu o governo, reuniu o BRDE, que à época era um banco do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, depois nós trouxemos Mato Grosso do Sul, com os produtores rurais do Paraná, com as cooperativas. Estabelecia um contato direto para que o nosso banco financiasse não só a produção, mas a transformação dos bens. Tudo isso foi um sucesso, senador Paim. E cumpriu uma promessa de campanha, uma promessa séria de campanha. O compromisso de não conceder aos investimentos multinacionais benefícios que não pudessem ser igualmente atribuídos às empresas brasileiras. Em consequência, os governadores de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, em consonância com eles, não em consequência, foi dado outro direcionamento ao BRDE, Banco de Desenvolvimento da região sul do país. Assim, o banco aumentou em 200% o financiamento de bens de produção, em 70% o financiamento das microempresas. Imagina, senador, o que significa isso? O BRDE financiando microempresa que gera emprego. As pequenas e microempresas são responsáveis por 80% dos empregos gerados no país. No Brasil, nos Estados Unidos, na China, no Japão, no mundo inteiro. O volume de financiamento foi 50% a mais que nas gestões que nos antecederam, com a devida correção. A par disso, a Agência de Fomento do Governo do Paraná passou a dar prioridade ao financiamento de micro e pequenos empreendedores, fazendo nascer dezenas de milhares de novos negócios. Se, de um lado, concedia aos empresários toda a sorte de benefícios e estímulos, de outro, instituir, e Vossa Excelência é testemunha disso, o salário mínimo regional voltado aos trabalhadores não sindicalizados, mas com grande influência também nos acordos coletivos. Sem database para reajustes. Esses trabalhadores não tinham database para reajustes. Hoje, o salário mínimo paranaense é o maior do país. Alcança 350 mil trabalhadores e joga na economia mais de 150 milhões de reais mensalmente. Embora, como em a parte a Vossa Excelência, eu já tenha feito notar que o ganho de produtividade que eu incorporei aos aumentos do salário mínimo foi eliminado por esse governo negocista que não trabalha a favor do interesse público e que desconsidera a importância do povo trabalhador. Logo, não é nenhuma surpresa que o Paraná tenha sido o estado brasileiro que mais cresceu industrialmente e que, em proporção ao número de habitantes, foi o que mais criou novos empregos entre 2003 e 2010, segundo revelam os levantamentos do IBGE e do CAGED. Não agora, como anuncia o Beto Richa, nesse ano de inércia do seu governo, quando quer se apropriar de toda uma ação política, administrativa e tributária efetuada durante o nosso governo. É aí que adentra a cena o inefável governador do Paraná. Assim que os números do IBGE sobre o crescimento industrial paranaense saíram em janeiro, Sua Excelência fez uma pausa em seu ócio, porque ele vive em Cancún, no Chile, no Carnaval da Bahia, menos no Paraná, no Palácio e trabalhando. E soltou rojões, proclamando-se o autor da façanha, o que mereceu reparos até do jornal Valor Econômico, não dos jornais do Paraná. Porque o nosso governador fez uma licitação agora e entre a administração direta e empresas públicas vai gastar 250 milhões em publicidade, em propaganda do que se nada fez.
Outra pataquada. Em seu discurso de abertura do ano legislativo, no dia 2 de fevereiro, Sua Excelência anunciou que o seu governo batera o recorde na criação de empregos, com a abertura de 157 mil vagas em 2011. Sua Excelência foi prontamente desmentido pelos números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho. Em 2011, primeiro ano de ocupação das instalações governamentais pelo Beto e os seus amigos negocistas, foram criados 123 mil novos empregos. O recorde continua sendo do último ano do meu governo, 153 mil novos empregos com carteira assinada. O que fez o governador manipulador de dados para obter um número anunciado com fanfarras na Assembleia Legislativa do Paraná? Sua Excelência seguiu aquele famoso e infeliz conselho do então ministro Recupero: esconder o que não é bom. E como o desemprego não é bom, Sua Excelência simplesmente desconheceu a coluna dos desempregados. Como é que você estabelece o número de empregos criados? O número de novos trabalhadores com carteira assinada, do qual se subtrai os trabalhadores que perderam emprego. Ele desconheceu a coluna de desempregados na estatística do CAGED, somando apenas a coluna dos empregados. Daí o fantástico número de vagas de trabalho criado pela astúcia oficial, não por uma ação de governo. A mesma desfaçatez que se viu na assinatura de um protocolo entre o governo do Paraná e a Renault. Eu já me referi a isso em discurso aqui nessa tribuna. O protocolo com a Renault foi criada no governo do Jaime Lerner com concessões absolutamente inimagináveis. Mas está lá, tem empregados, e eu resolvi manter isso porque desfazer o absurdo seria um absurdo ainda maior em relação aos trabalhadores. Pois muito bem, esse novo protocolo da Renault foi elaborado em meu governo. Os incentivos previstos, incentivos não para ela, eu deixei bem claro, incentivos que a Renault recebeu nesse contrato elaborado no meu governo, mas que são dados igualmente a todas as empresas brasileiras e paranaenses estabelecidas no nosso território. Pois bem, no dia da assinatura do protocolo, o governador e um trêfego irresponsável, malandro presidente da multinacional francesa, naquele esquema de puxa-saco, com deselegância, grosseria e despropósito, transformaram o ato em um comício contra o meu governo. Por que a Renault não gosta de mim? Eu ajudei a produção da Renault, mas quando a Renault ferrava os seus empregados, terceirizando tarefas próprias dos metalúrgicos, e eles entravam em greve, eu recusei colocar a polícia contra os trabalhadores e determinei que resolvessem a questão, porque era um direito dos trabalhadores e não ia ser a polícia que ia desempatar a favor dos exploradores. Eles me detestam por isso, embora eu os tenha apoiado no sistema produtivo. Na verdade, quase toda semana Sua Excelência expõe-se a esse papel ridículo. Sua Excelência é o governador do Paraná, lógico. Semanas antes do Carnaval, por exemplo, Sua Excelência foi ao interior do Paraná inaugurar casas, bibliotecas, clínicas para mulher e crianças, escolas, obras iniciadas, projetadas no meu governo, que eu não consegui inaugurar, mas ele paralisou a inauguração para fazer isso posteriormente. O que fez Sua Excelência em cada uma dessas inaugurações? Fez comícios criticando-me. Inaugura o que planejei e executei e ousa ofender-me e criticar-me. Segundo me relatam prefeitos, vereadores e amigos do interior, estas inaugurações chegam a ser cômicas, senador Mozarildo, quando não constrangedoras. Ele vive de inaugurar o que eu fiz, porque em um ano nada fez. E aproveita a inauguração para desancar o autor das obras que inaugura. E agora que o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, destaca os avanços havidos no Paraná entre 2003 e 2010, o governador, que não faz nada, só faz críticas, agita-se para tirar uma casquinha e pousar para a foto. Fotos amplamente reproduzidas pela imprensa, que fatura 250 milhões de reais esse ano. Segundo o IPEA,
No meu governo, a pobreza extrema no Paraná foi reduzida de 7,1% para 2,3%. A renda média familiar passou de R$ 533 para R$ 735. A mortalidade infantil foi reduzida em quase 7 pontos percentuais, com as clínicas da mulher e da criança, em todos os municípios, em todas as regiões pobres das grandes cidades. Um projeto meu e da doutora Zilda Arnes, da Pastoral da Criança, que agora ele transforma em ambulatório, muda o nome, muda a cor, muda a placa, e inaugura e apresenta como projeto do seu governo. O número de jovens universitários ou formados com idade entre 18 e 24 anos praticamente dobrou e assim por diante. Na reunião com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, na comissão que eu presido, o ministro deixou claro que o melhor índice de alfabetização de crianças do Brasil, e Vossa Excelência sabe que se a criança não for alfabetizada até os 8 anos, ela entra na escola sem condição de acompanhar o currículo escolar, de aprender, porque ela não sabe falar, ela não sabe ler, ela não sabe escrever. É fundamental isso. O melhor índice do Brasil foi o índice do Paraná, em função das políticas do nosso governo. Enfim, os números são ótimos no Estado para um governador que não faz nada. Até agora, a grande obra de Sua Excelência foi promover uma licitação para gastar mais de 200 milhões de reais em propaganda. E eu fico aqui pensando, senador Paim, propaganda para divulgar o quê? Vossa Excelência sabe que o instrumento mais conhecido de roubo do dinheiro público no Brasil é a verba publicitária. Através de uma agência, o governador despende somas absurdas e recebe, consta-se que recebe paralelamente uma devolução de dinheiro na pessoa física, no esquema partidário, no financiamento de eleições. Para que 200, 250 milhões de publicidade num governo que não fez nada até agora? Senhoras e senhores senadores, aliás, temos só senhores hoje aqui, senador Paim, senador Mozarillo. No primeiro discurso que eu fiz nesse plenário, na reabertura dos trabalhos, supliquei que os céus premiassem o governador do Paraná com o mesmo estalo com que foi premiado o padre Vieira, devoto seríssimo da Virgem Maria. O estalo desembotou o cérebro do padre, que tinha dificuldade de aprender as coisas, de formular ideias. O padre Vieira trouxe para a história do mundo o conhecimento desse estalo acontecido com ele. Mas até agora nada em relação ao governador do Paraná. Minhas piedosas e insistentes súplicas não foram atendidas. Não houve estalo na cabecinha do Beto Richa. Não houve. Mas ainda sou esperançoso. Quem sabe se de uma hora para outra obra-se na cabeça do governador o mesmo prodígio que transformou Vieira no mais formidável escritor da língua portuguesa. Quem sabe se de repente, como que num susto, Sua Excelência não tenha a cabeça desanuviada e comece finalmente a governar o Paraná. Façam fé, paranaenses, eu faço fé. E que tal se esse estalo se desse agora, quando ele tem a decisão do Tribunal de Contas da União, para reformular toda a política de formação de custos do pedágio, reduzir o pedágio brutalmente em 80%, fazendo as empresas devolverem o que cobraram indevidamente, segundo o Tribunal de Contas da União, durante estes anos todos. Se o Beto tiver esse estalo, com entusiasmo, apoio o governador do Paraná nesta atitude. Obrigado, presidente, pelo tempo que me foi concedido.